bem-vindos ao segundo episódio da rubrica Growing Clever Talks, onde temos a oportunidade de entrevistar pessoas inspiradoras, de conhecer um bocadinho dos seus percursos profissionais e de aprender através das suas partilhas. Hoje temos connosco Rafael Polónia, um rapaz muito aventureiro que há uns anos atrás decidiu deixar o seu trabalho em direção de cena de teatro para agarrar numa bicicleta e ir de Ovar até Istambul durante 9 meses, sem grande preparação física específica para tal. Após esta jornada houve outra viagem de bicicleta, desta vez de Ovar até Macau, que demorou mais tempo, 19 meses. E no regresso, e com a bagagem cheia de histórias, de vontade de partilhar e de explorar, o Rafael decidiu fundar a Landscape, uma agência de viagens, de aventura e culturais, que tem como objetivo proporcionar experiências diferenciadoras às pessoas, muito mais na perspectiva quase da pessoa local, e portanto uma agência de viagens diferenciadora. Preparem-se porque vamos conhecer então aqui as aventuras do Rafael, tanto do ponto de vista de empreendedor como de pessoa. Não vamos de bicicleta, vamos aqui ficar pelo estúdio, mas Rafael, muito obrigada pela tua disponibilidade. E vamos então a isso, vamos para as perguntinhas. Sim. Ok, muito bem. Então, Rafael, tu referes várias vezes nas comunicações da Landscape, etc., que tu vês as viagens como uma oportunidade de te tornares uma melhor pessoa e de compartilhares aquilo que realmente te entusiasma. Foi por isso que após estes 28 meses de dar a volta ao mundo de bicicleta quiseste fundar a Landscape. Conta-nos um bocadinho sobre o que é que te inspirou verdadeiramente a dar este salto para o empreendedorismo. Então, eu acho que parti para as viagens de bicicleta só porque não queria trabalhar onde estava a trabalhar. Não porque não gostasse, mas porque eu venho da área cultural, portanto, da área mais do teatro, da dança, da música, e já estava um bocado cansado, não porque não gostasse de trabalhar na área, mas queria alguma coisa diferente. Então já me tinha despedido 2 vezes para ir viajar e achei que desta vez iria viajar mais tempo. Pronto, eu estava em Guimarães na altura, Guimarães tinha sido escolhido como Capital Europeia da Cultura, estávamos em 2009, e eu, portanto, achei uma altura boa, já lá trabalhava há 4 anos, e disse assim, pronto, é agora, se não fica aqui mais 4 anos, pronto. Então, na altura, a minha namorada da altura, a Tânia, trabalhava em Beja, ela é atriz, e decidimos despedir-nos os dois, mas sem saber muito bem o que é que havíamos de fazer com tanto tempo livre. Pronto, despedimos sem pensar o que é que vamos fazer. Então, quando decidimos fazer a viagem de bicicleta, realmente tu referiste que não tínhamos preparação física. Eu lembro que na altura, eu e a Tânia temos ainda hoje, porque somos grandes amigos, feitios muito parecidos, e se eu digo mata, ela diz fola, portanto, e eu na altura lembro que disse, pá, mas vamos fazer uma viagem assim de bicicleta, quando decidimos, mas nunca andámos de bicicleta antes, ela disse, pá, mas ninguém treina para ir a Fátima a pé, e é verdade, quer dizer, eu não conheço, não é? É uma boa analogia, exato. E eu disse, então vamos, pá, e fomos naquela coisa de, vamos para uma viagem mais pequena, que foi a tal que nos levou a Istambul, ida e volta, portanto não era tão pequena como isso, mas também andar em Portugal não era uma coisa que nos seduzia tanto. Ok. E porque queríamos perceber se era realmente aquilo que gostávamos, se não gostávamos, pronto, nós não percebíamos nada de bicicletas, não sabíamos, eu já tínhamos visto mudar furos, mas nunca tínhamos trocado, portanto era este caos que nós gostávamos, este não saber que nos levava também a fazer isso. E depois quando concluímos a primeira viagem e depois concluímos a segunda viagem, houve aqui alguma coisa que me disse, pá, eu trago muitas histórias dentro de mim, trazia também como missão quase mostrar, eu sou muito apaixonado pelo Médio Oriente, depois posso falar disso mais à frente, trazia quase como missão mostrar o Médio Oriente, que é aquela parte do mundo que as pessoas têm mais medo, às pessoas, quase um embaixador, ou quase uma missão de... e isto tudo junto, eu disse, pá, já estou cansado do teatro, gosto de viagens, porque não juntar as duas coisas e fazer aquilo? Eu fazia coordenação de palco, e juntava as viagens e coordenação de palco, e olha, vamos nos atirar a isto. E há uma coisa que eu gosto imenso, e não quero parecer potente ou qualquer coisa a dizer isto, que é, eu gosto imenso do risco de errar. Okay. E eu estou sempre a bater nesta coisa, porque tenho 2 filhos pequenos agora, e não quero que eles sejam orientados na vertente de tens que ser o melhor, tens de tirar 100%. Não, eles têm que errar para aprender. E eu acho que nós somos ensinados sempre a ser os melhores, a tentar o máximo. Pá, calma, tipo, o erro faz parte e eu adoro tirar-me para coisas que não sei fazer aquilo. E, portanto, a ideia de ter uma agência de viagem era uma coisa que me seduzia imenso, mas eu não experimentei primeiro ter uma agência de viagens. Experimentei primeiro ser líder de viagens. Okay.
Pronto, entrei numa agência aqui de Lisboa, que é a Papaléguas. Tive ali um ano a dizer, uau, vou ser o maior líder do mundo e vou fazer. Fiz uma viagem num ano, percebi que, ok, há uma diferença entre Instagram e realidade, não é? Na altura, acho que ainda nem havia Instagram, mas para as pessoas perceberem melhor. E acabei por voltar ao teatro, mas aquilo doía-me da alma, não é? Querias era viajar. Queria ir, sim. Então acabei por me atirar um bocado para o Facebook, que era a única coisa que eu tinha dinheiro, porque eu não tinha dinheiro nenhum, que era gratuita e que eu conseguia chegar a algum lado. E comecei a arriscar fazer uns itinerários, fazer uns designs, fazer uma contabilidade. Houve pessoas que acreditaram em mim, não sei como. E aí começou o processo da Landscape. E ao princípio era para ser uma coisa de uma pessoa, para mim, para eu fazer, e acabou por ser o que é hoje em dia, sim. E portanto foi um bocado tentativa e erro, isto não dá, isto dá, isto não dá, isto dá. E fui crescendo, fui aprendendo, fui errando, fui corrigindo. Ainda hoje faço muitos erros. E a questão de, referiste que trabalhaste noutra empresa, o que te fez levar foi, querias uma coisa tua, onde pudesses ser tu a estruturar, ou o que é que te levou sobretudo a sair? Eu acho que o que me fez sair da empresa, na altura da Papaléguas, com quem eu me dou também muito bem, foi a necessidade de dinheiro. Eu não tinha dinheiro, tinha gasto tudo na viagem, andei a fazer uma série de palestras na altura, tive muita projeção a nível da comunicação social também na altura, rádios, televisões, também foi isso que me fez chegar às pessoas para depois me comprarem as viagens. Claro. E eu abandonei basicamente a ideia de líder, ou pus em stand-by, porque não tinha dinheiro nem para comer, basicamente, não é? Até nem atriz, perdeu o mercado durante 2 anos e tal. Claro, pois é difícil. Pronto, foi um bocado difícil, sim. E depois acabei por estar empreguei-me em teatro outra vez, e depois experimentei outra agência, e foi nesta agência que eu tive, onde me propus ser sócio, e a oferta que me fizeram foi um bocado ofensiva para mim até, que eu disse assim, não, eu posso ter o meu próprio projeto, pelo dinheiro que eu vou gastar aqui, why not? Mais vale. Então experimentei, e pronto, e correu bem. E 8 anos depois cá estamos a falar, sim, certo? Sim. Muito bem. Portanto, também acabaste por tocar aqui um bocadinho, mas ou seja, este segmento das viagens de aventura e culturais tem vindo a ganhar mais destaque e cada vez mais procura. Eu acho que sobretudo depois do Covid, quando as pessoas estiveram confinadas e começaram a perceber que se calhar não vale a pena estar a pôr tipo os wishlist e os buckets todos para o fim da vida, vão começar a usufruir mais, houve mais procura por este tipo de viagens. Portanto, nós falávamos que quando eu te conheci, a vossa empresa disponibilizava cerca de 11 ou 12 destinos, hoje em dia tem mais do dobro e tem muitos mais líderes. Sim. Ou seja, o que nós gostaríamos aqui de perceber um bocadinho é como é que funciona atualmente a anexação do novo destino. Se é tu pensas e analisas e achas que aquele destino vai ter procura e procuras um líder que é especializado nessa geografia, ou se é ao contrário, se encontras um líder brutal, que tem muita experiência na geografia A ou B, ele entra e depois acabam por anexar esse destino. Então, acho que são as duas. Okay. E dentro das duas há mais. Então, basicamente nós temos muitos líderes e para explicar melhor isto nós temos as viagens que suportam a estrutura, e nós temos uma estrutura de 7 pessoas fixas na Landscape e depois mais 20 e poucos líderes. Okay. Portanto, as pessoas têm que ser pagas e não há que fugir disto, não há medo nenhum de dizer tenho que pagar salários, claro, acabou. Claro. Portanto, nós temos estas viagens que me asseguram esta estrutura. Estamos a falar de destinos como Santo Tomé e Príncipe, a Índia, Sudeste Asiático, são viagens que eu sei, o Peru, que vende. São viagens que vende e que eu sei que dali vou ter lucro e que este lucro me vai suportar, e isto é o que eu quero chegar, pagar o salário às pessoas no fim do mês é o que me interessa. E depois tem as viagens que nós arriscamos e dizemos assim, pá, se calhar vai dar, se calhar não, ou se calhar vai dando com meia dúzia no grupo, em vez de ser com 12, vai com 6 ou 7 sempre, ou então são viagens que nunca ninguém pensou e nós vamos arriscar. Okay. E pronto, e dentro disto temos o Cáucaso, como eu vou agora em junho para a Geórgia e para a Arménia, é uma viagem que às vezes enche o grupo, outras vezes vamos com 6 ou 7, portanto, é aquela viagem, ninguém sabe bem, toda a gente conhece a Geórgia e a Arménia, mas no mapa ninguém sabe onde é que fica. Exato. Pronto, ninguém sabe bem o que é que existe lá, não é? Aquilo fica perto da Rússia, e guerra, portanto. E depois temos viagens completamente, acho que um bocadinho fora da caixa, como o Oman, por exemplo, como a Argélia, onde se calhar existem 2 ou 3 agências em Portugal, algumas só uma que vai, a Argélia só conhece a nossa, não é? Que arrisca ter. E temos grupos para isso. Aquelas pessoas que estão mais interessadas em história. Agora é assim, como é que eu encontro líderes para isto? Há líderes que são mais especializados num tipo de viagens. Por exemplo, eu sou muito mais de Médio Oriente, eu faço Sri Lanka, ou faço o Cáucaso. Mas o meu coração leva-me ao Médio Oriente. Há outros que são mais América Latina, há outros que são mais Ásia, há uns que são mais trekking, há outros que são mais fotografia. Ou seja, dentro desta equipa de líderes que eu tenho, eu já sei o feitio e o objetivo de cada um e o gosto de cada um. E portanto aqui escolho, mas eu estou a trabalhar com freelancers.
E quando trabalho com freelance tenho que perceber um bocadinho qual é a disponibilidade de cada um. Muitas vezes, quando eu sei que há líderes que trabalham mais, por exemplo, em conteúdos de redes sociais, já são freelancers na sua vida e não freelancers só comigo, eu sei que eles têm mais disponibilidade. Então tento alinhar com eles, terem 3 ou 4 destinos cada um, que lhes vai proporcionar 6 a 7 viagens por ano, 8 viagens por ano. Ou seja, eles conseguem ser quase profissionais da landscape, não sendo. Ok? Não estão limitados, não dizem, olha, vocês só podem trabalhar comigo. Não exatamente. Não, em termos de turismo eu peço uma exclusividade, não há um contrato para isso, porque eu não lhes pago nisso, mas há aqui um entendimento e um bom senso. Entre as partes. Claro. E depois tem outros líderes que me dizem assim, Rafael, só tenho 30 dias por ano. E a nível de empresa e de investimento, eu prefiro um líder que tenha 3 a 4 destinos que um líder que tenha um. Porquê? Porque a promoção que eu faço quando tens 4 destinos sai muito mais barata em conta. Pronto. Além de que tu viajas com um líder que tem 4 destinos, a seguir gostas dele, vais fazer outros destinos com ele. E com o líder fica-se por ali. Pronto. Claro. Não quer dizer que eu rejeite, porque há pessoas que eu acho que têm mais jeito para aquilo e mais. Depois depende do tipo de viajante que eu também vou apanhar naquela viagem. Se for um Expresso do Oriente, eu sei que é um viajante muito mais citadino, muito mais da Europa, que é muito mais exigente. Eu já tenho que ter um líder que seja mais conversador, que saiba ouvir mais, que seja mais calmo. Se eu tiver um líder na Índia, já é uma coisa tipo, é abrir, tu tem que ir atrás dele porque aquilo tem que ser. Pronto, ou é a outra parte, que é a pessoa, está o caos a acontecer e ele é super calmo. Mantém a calma. Pronto. Ou seja, e depois há líderes que eu vou buscar porque sei que eles são especialistas num destino e eu quero os trazer para a landscape. Nunca aconteceu eu roubá-los a outras empresas, seria válido, porque isto é uma questão comercial, mercado, não é? É do mercado. Não acontece isso. Felizmente, entre as poucas empresas que há que trabalham neste género de viagens, nós somos éticos uns com os outros e tentamos, pelo menos enquanto eles estão ao nosso serviço, não ir buscá-los, pronto. Mas há pessoas que eu conheço e que muitas vezes nunca trabalharam sequer como líder e que eu digo assim, pá, isto é capaz de ser uma pessoa interessante. Eu já tive, inclusive, viajantes nas minhas viagens que os torno líderes. Porque olhas para eles e digo assim, pá, eu acho que tens jeito. Acho que tens jeito, tens perfil para isto. Pá, mas eu nunca saí de Portugal e Espanha e agora esta viagem, vamos trabalhar isso. E tu acabas por trabalhar porque mais do que viajares, eu repito sempre isto, eu não vou buscar uma pessoa que viaje por 100 países. Eu vou buscar uma pessoa que seja organizada, que saiba o que é ser um líder de viagem, porque não é só, ele não vai só fazer uma viagem. E depois, se tudo estiver bem, a viagem é a parte mais fácil, porque ele sabe que está tudo pronto atrás. Ou seja, o trabalho de casa está feito e a viagem corre lindamente. Depois ele só tem que gerir pessoas. E aquilo também tem que ser bom. Não? Ele ou ela. Tem que ser bom, porque tem que saber... tudo que envolve, as expectativas, as emoções, são personalidades diferentes, ele tem que saber gerir isto muito bem, mas são coisas que vão trabalhando, mas também é muito ti, não é? Tu podes trabalhar a liderança de uma pessoa 1 ano e ele nunca vai ser um bom líder. E às vezes é a coisa de estar aqui dentro, eu sei fazer, eu sei ouvir, e isto é que interessa muitas vezes. Por isso temos aqui 2 coisas. Às vezes eu vou buscar porque me interessa que sei que ele faz aquilo, mas a maior parte das vezes eu tento que os líderes da minha empresa façam o destino que eu quero e proponho-lhes um destino, ou eles propõem-me a mim. Mas também não entrega a todos. Pronto, não entrega a todos. Então, e neste processo de, pronto, ou seja, tu criaste a landscape, a visão da empresa, os valores, és tu que estipulaste, e quando tu integras um novo líder, que é especialista numa determinada geografia, como é que tu fazes? Tu fazes uma primeira viagem de trial com ele para ver, ou como é que tu fazes esta aferição das pessoas que depois vão liderar os teus clientes? Então, a pessoa só entra na landscape quando faz a última viagem. É um processo de 3 fases, que é uma fase de 2 dias de, nós dizemos, não é formação, é de informação, que são comigo e com a Karina, um dia com o outro, só levar com informação em cima completamente random, e a pessoa vai para casa tipo, ok, tenho que meter isto em gavetas, porque eu não tenho uma linha, a Karina é mais Excel e eu não sou tanto, eu vou falando e as pessoas vão apontando. Temos uma série de documentos também onde eles podem guiar, não é? Depois temos a segunda fase, onde eles vão, e aqui já percebemos um bocadinho se aquilo vai andar para a frente ou se não vai. Temos uma segunda fase que é ele vai acompanhar um líder mais experiente em viagem. E quando eu digo mais experiente não quer dizer que esteja há mais anos na landscape, mas que eu confio que vai fazer a coisa que eu disse, que seja um bom modelo, e ele vai acompanhar. E depois temos uma terceira fase, onde ele vai liderar uma viagem, acompanhado por um líder mais experiente. Ou seja, o líder está ali como um viajante, se calhar diz que faz parte da empresa, mas nem diz às pessoas o que é que vai ali fazer. Mas acaba por olhar para ele, como é que ele gera, estar ali um bocadinho também de atrás, se há alguma coisa que correu mal, ele está ali. E depois, no fim do dia, se tiver alguma coisa a dizer, olha, na minha opinião, eu acho que eu faria assim, eu faria assado. E depois só desta fase é que nós dizemos, ok, estás dentro da landscape. Há muita gente que faz, muita gente,
já fez 2 fases e não passou à terceira. Ok. Nunca houve ninguém que foi à terceira e não ficou. Mas já houve gente que foi à segunda e nós dizemos, olha, acho que precisamos aqui um bocado mais de trabalho e pronto, o investimento depois já não tem que ser nosso, tem que ser desse líder, não é? Porque tudo é pago por nós. E portanto, é assim que nós chegamos. Claro que isto é um casting, não é? Claro. É um casting em 3 fases. Tu podes chegar ao fim e dizer assim, ganda berro. Ou ele fazer a primeira viagem sozinho e nós, não foi aquilo que... Não foi bem. Mas pronto, é o risco que nós Faz corremos parte. também e faz parte, não é? E ultimamente tens tido mais facilidade ou mais dificuldade em recrutar? Porque também falávamos há pouco que, pronto, as viagens, este tipo de viagem tem vindo a ganhar mais popularidade, se calhar hoje em dia também mais pessoas já procuram isso enquanto profissão do que se calhar há 10 anos atrás. Sim, procuram, mas eu acho que ainda a maior parte das pessoas ainda tem uma ideia, uma ideia errada do que é ser líder de viagens. Acham que é meter uma mochila às costas, alguém lhes mete um grupo em cima, é muita ideia do guia turístico. A empresa prepara, tu metes a mochila às costas e vais, uma coisa que já está feita. E não é assim, aqui há um trabalho desde o início de orçamentação, de reservas, de contacto com as pessoas locais, de prospecção, que tem que ser feito para depois eu ter uma viagem que vou depois fazer com o grupo, não é? Claro. E depois chegas e ainda tens mais trabalho até a viagem acabar. Portanto, a viagem não começa quando tu voas e quando tu chegas. É muito antes. É muito antes e muito depois, depois, claro. E eu tenho muita gente que concorre para ser líder, mas não meto muita gente. Nós metemos mais ou menos por ano 2 a 3 pessoas no máximo. Ok. Pronto. E metemos, não porque às vezes nós necessitamos, mas porque há líderes que também saem. Temos muitas líderes mulheres, felizmente, porque às vezes as pessoas têm muito associado que isto é uma profissão mais de homens, e temos muitas mulheres a liderar grupos, querem ser mães. Claro. Não querendo ser aqui sexista, as mulheres estão muito mais limitadas que os homens nesse aspecto, e não há nada a esconder aqui, não é? Claro, é verdade. Pronto. Depois depende da relação que depois queiras criar com o teu filho ou com o teu filho, mas pronto, mas estão muito mais limitadas nesse aspecto, querem ser mães, param obrigatoriamente durante 1 ano ou 2. E eu tenho que ter líderes para substituir. Claro. Depois, ou porque só tinham uma viagem por ano, aparecem-nos um emprego fixo e eles precisam de sustento, não é? Pronto. Claro. E nós temos sempre estas coisas, ou vão trabalhar para fora e vivem na Suíça, como nós temos um caso, a vida lá é muito mais cara, já não dá o ordenado de Portugal. Claro. Ou seja, temos aqui várias coisas que às vezes nunca tivemos ninguém a sair felizmente porque disse assim, olha, eu estou chateado com vocês. Pronto, felizmente nunca aconteceu, mas pronto, vai acontecer dessas coisas e nós vamos tendo que meter pessoas, ou então pessoas que nós dizemos, não precisamos de ninguém, mas há aqui uma pessoa super decente e eu não a quero deixar fugir e eu tenho que arranjar um destino para esta pessoa, só para assegurar a nossa equipa. Já aconteceu isto também. Muito bem. Ou seja, pronto, já tens vindo a referir que também o percurso de todos os empreendedores e empresários é isso, tem muitos obstáculos e muitos desafios que as pessoas têm de contornar. No teu caso, quais foram os maiores obstáculos que tu e a Landscape enfrentaram até agora e como é que conseguiste superar? Assim, eu acho que o maior obstáculo de todos é mesmo isso que eu te disse. Eu não tenho formação a nível de... Eu tenho o 12º ano, nem a universidade fiz. Em teatro. Portanto, radicalmente à parte. Portanto, eu não tenho qualquer experiência, a não ser agora nos últimos 7 anos e meio, a nível de gestão de empresas, 0. Nenhuma experiência a nível de turismo, 0. Portanto, isto foi tudo uma aprendizagem, tipo um work in progress. Eu fui aprendendo, não lendo alguns livros, claro, mas nunca tirei um curso nesse aspecto. E eu tenho a noção que ainda hoje, se calhar, cometo alguns erros por não ter isto. Mas eu acho que, há muitas pessoas que defendem isto, muitos empreendedores, que é, quanto mais tu sabes de um assunto, mais medo também tens, porque tens noção do risco que é esse assunto, que é arriscar nesse negócio, não é? E eu, por não conhecer o risco, vou. Porque assim, tipo, ok, eu não sei como é que... Então, às vezes, as pessoas na Landscape, mais à parte da contabilidade e não sei o que dizem, se calhar, vamos fazer. Por exemplo, nós estamos agora com um projeto em mãos, que eu não quero revelar, que as pessoas dizem, Rafa, queres mesmo? Vamos em frente. Mas nós nunca fizemos isto. Pronto, vamos para a frente, não é? E eu sou muito animal primário nessas coisas. Eu não gosto muito de pensar sobre as coisas. Eu gosto de olhar e dizer assim, eu acredito que isto vai dar certo. E vou. E até hoje tem corrido bem. Sim. Portanto, há pessoas que dizem, és um bocado parvo nas tuas decisões. Sim, sou. Mas as coisas têm corrido bem. E eu gosto desta coisa de arriscar, gosto desta coisa de me meter em sítios que eu não sei se é aremo. Não sei bem, mas não interessa. Aquilo vai correr bem. E, portanto, os erros que tenho cometido, que felizmente têm sido poucos, ou não muito graves, é mais assim, é nestas coisas, na gestão de pessoas, não é? Eu geria equipas de palco. É muito diferente de estar a gerir uma empresa. Delegar, eu trabalhei 1 ano e tal sozinho. Às tantas, delegas isto, delegas aquilo, tipo, isto está-me a fugir das mãos. Agora. Sim, mas às tantas, eu penso assim, se isto me está a fugir das mãos e está a andar, se calhar estou a entregar às pessoas certas. Também tens de ter um bocado
de olho, e eu trabalho muito por instinto, de olhar para a pessoa e perceber se aquilo vai funcionar, de contratar as pessoas certas também para trabalhar contigo em office. Eu tenho uma equipa muito jovem, estou na cidade de Ovar, pronto, que é a minha cidade. A maior parte das pessoas é de Ovar, conhece a cultura, também é muito importante no lugar que nós agora abrimos. É muito jovem, não porque muita gente diz, é porque queres pagar pouco, não tem nada a ver com isso. É porque não vem com vícios de outros lados, adaptam-se. Vem com energia também de querer fazer coisas. Sim, aquela coisa de amor à camisola. Pá, eu dou um tipo de trabalho super flexível, podem trabalhar de casa, do escritório, as horas que quiserem, não controlo nada, e eu gosto de passar para as mãos destas pessoas a responsabilidade de fazer e o compromisso de fazer. Pá, e felizmente eles nunca falharam até hoje. Eles e elas nunca falharam até hoje. E é importante para mim eu estar aqui e saber que a coisa está a andar. Está a correr. E portanto, acho que também às vezes é preciso tu responsabilizares as pessoas e acreditares nas pessoas para elas dizer assim, não vou falhar, porque ele está a acreditar em mim. E isto é muito importante. E é uma coisa que se calhar eu não aprendo em estudos, a estudar, só aprendo com o tempo e com... Com a tua experiência. Vamos mandar, sim. Mas não te sei dizer assim coisas que eu faria de outra maneira. Eu risco muito, como eu já te disse, e às vezes tenho muitos projetos na cabeça e a Karina serve um bocado como... Balançar. Deixa aqui à terra. Ok, calma. Isto se calhar daqui a 2 anos ou 3. Eu às vezes consigo puxar um bocadinho para trás, outras vezes... Ok, vamos esperar 2 anos, se calhar tens razão. Pronto, também é importante ter pessoas ao teu lado que te equilibrem, não é? Porque eu sou muito... Claro, também perfis diferentes, não é? Que é para, tipo, haver esse equilíbrio. Claro. E pronto, e contrato muito por instinto. Eu já contratei pessoas, eu já contratei uma pessoa que veio ter comigo numa noite de carnaval super louca, que me disse assim, foi a amiga até disse, se um dia precisares de uma pessoa para não sei o quê, e eu no dia telefonei-lhe e ela disse, não me queres fazer nenhuma entrevista? Eu não, estou a tirar tudo por cima. Pá, e está a trabalhar comigo há 3 anos. Portanto, pá, não te sei dizer. Portanto, muito... olha, isto é uma boa aprendizagem. Nunca sabes onde é que podes conhecer a pessoa que te vai dar o teu próximo emprego. Nunca sabes. Sim, exatamente. Uau, essas de facto é mesmo... E lá está, é o risco que eu gosto de correr, não é? Claro. É acreditar que aquilo vai correr bem. Pronto, boa. Para mim sim. Então, nestes 18 anos, até agora, o que é que foi, que momento é que representou o teu maior orgulho ou realização em relação à landscape? É assim, eu acho que a realização, o orgulho que eu tenho é a construção de tudo. Eu parti para a landscape um bocado porque estava em desespero também. Pá, trabalhava em teatro, estava cansado, queria fazer uma coisa diferente, queria um desafio diferente e atirei-me. E era como eu disse há um bocado, aquele projeto que era para uma pessoa acaba por ser de 30 agora. E é este ver crescer que a mim me dá gozo. Não no sentido de eu pensar assim, uau, eu consegui fazer isto tudo, mas é uau, nós conseguimos fazer isto tudo juntos. E tu estás a ver uma coisa a crescer e tu contratares mais gente e chegares a mais mundo e ter mais pessoas que vêm ter contigo e dizer eu acompanhei desde o início e vocês já estão aqui e eu acompanho e vejo este orgulho que não é das pessoas porque elas não fizeram nada, só contribuíram para o nosso crescimento, mas de ver e que nos são fiéis ainda e de perceber que nós já conseguimos comprar um espaço onde transformamos um espaço cultural virado para a comunidade e que já e agora vamos entrar noutro projeto em princípio, já começamos a pensar em projetos comunitários que alimentem o arquivo de uma cidade, que é um dos nossos próximos projetos também, e não pensem só na viagem num aspecto muito comercial, ou seja, ok, temos dinheiro para isto, agora vamos aplicar o dinheiro aqui, vamos dar formação aqui, vamos dar... E é isto que me alimenta, ou seja, uma vez eu fiz uma palestra e no fim perguntaram-me assim, qual é a tua ambição, queres chegar onde? E quando me perguntam geralmente isto, as pessoas estão sempre a pensar, este ano quero faturar 1 milhão, para o ano quero 2 milhões, a mim não me interessa isso. E o que eu respondi foi, eu estou bem como estou, faturo aquilo que quero, não me interessa faturar muito mais que isto. Interessa-me é pegar neste dinheiro, que é o nosso lucro, e pagar os nossos salários, aumentar os nossos salários, que é uma coisa que me interessa, pagar melhor a líderes e começar a fazer coisas à parte. Coisas de valor. Sim, também. Porque é isso que eu acho que o dinheiro para ti, onde é que te leva? Percebes? A comprar coisas. E é dar estas coisas, a deixar a tua semente, a buscar coisas na cidade que se estão a perder e tu às tantas dizes assim, calma, é preciso guardar isto, vamos fazer um arquivo sobre as pessoas desconhecidas de Ovar, ou apoiar alguém que quer ir numa viagem de estudo e nós vamos apoiar, ou apoiar um projeto ligado à defesa animal e nós vamos apoiar. É isto, é aqui que eu quero estar. Okay. Pronto. E é aqui que eu quero cada vez mais estar e deixar que a landscape faça o seu dinheiro. E depois nós estamos a pensar ao lado onde é que nós vamos trabalhar. Aumentar o ecossistema. Pronto. A nível de parcerias, a nível de ter o nosso papel também como responsabilidade social. Claro. Porque isso também, na verdade, é um dos papéis de
vais lá fora ganhar mundo para depois também poderes melhorar Porque muita ao teu gente, redor. exatamente, muita gente, eu vim agora de um festival de viagens e muita gente tem aquela coisa de as comunidades lá fora. Nós também temos comunidades cá dentro. Exato. E porquê é que não fazemos nada com as comunidades cá dentro? Porquê é que não damos rosto às pessoas que não são conhecidas? Porquê é que nós não aproveitamos projetos que não são conhecidos? Porquê é que nós não suportamos isto? Projetos de escolas que aparecem muitas vezes. Claro. Estamos a fazer um trabalho, mas o trabalho pode ser mais que a escola, pode ir mais longe nisto. Ok, estamos cá para apoiar. E também é um bocado nesta perspectiva que nasceu o Lugar Landscape, que falaremos se calhar mais à frente. Sim, um pouquinho mais à frente. Portanto, já partilhaste que mesmo pela tua forma de ser e às vezes por esse instinto, que provavelmente não terias feito muitas coisas diferentes no teu percurso enquanto CEO da Landscape. Mas houve algum erro que tu ainda hoje em dia pensas, não, eu deveria ter feito aquilo de outra forma, ou se eu tivesse feito de outra forma, se calhar hoje estávamos já no outro patamar? Não sei dizer, mas acho que não. Se calhar o maior... Eu não noto que é um erro, naturalmente é uma coisa que te é natural quando tu cresces. Quando tu começas a olhar para empresas que são tuas concorrentes, ou tu és concorrente delas porque são mais velhas, e tu começas a... Eu tive aí para aí um ano, logo no nosso início, que olhava para os outros e dizia, estas pessoas já têm não sei quantas viagens esgotadas, não sei o quê, e a Karen naquela altura dizer, calma, nós devemos lá chegar. E nós caímos muito na tentação de nos comparar com os outros e sofrer com isso, percebes? E eu acho que sofri um bocado na altura de dizer, nós temos que chegar mais... Mas há um tempo para isso, e nós também temos que saber esperar esse tempo. E eu, como sou muito desgazeado a fazer as coisas, às vezes tenho essa dificuldade cada vez melhor. Antecipação. Sim, mas eu não acho que isto seja um erro ou que eu mudasse. Acho que faz parte do teu crescimento e faz parte da tua aprendizagem. Não é? Claro, e faz parte da tua aprendizagem. Portanto, não há nada que eu diga que tinha feito aquilo de maneira diferente. Não há, felizmente. Ainda bem, ainda bem. Portanto, grande parte da tua vida, se calhar hoje já não tanto, hoje em dia, mas é on the road, é viajar. Como é que tu consegues arranjar equilíbrio entre a tua vida pessoal, que já tens 2 filhos pequeninos, e a parte profissional? Como é que se arranja equilíbrio nisto? Então, tu sendo fundador de uma empresa e a única pessoa que manda, basicamente, não é? Tu também consegues encontrar para ti a dizer, olha, este ano não vou viajar. Pronto. E foi nesta... Eu há 2 anos tinha 9 viagens, este ano tenho 5, por ano tenho 1. Ok? Ou seja, vou reduzindo. Não porque eu não gosto de ser líder de viagens, porque gosto. Eu gosto mesmo de estar com pessoas. Acho que mais do que ir aos países, eu gosto de levar grupos porque eu gosto de gerir pessoas. Pronto, gosto destes desafios de personalidades e gosto de gerir expectativas e isso tudo. Mas eu vou reduzindo porque preciso de gerir a empresa. E tenho outros projetos que gostava de fazer e tenho que ter tempo para eles. Pronto. E muitas vezes, como acontece quando estou em viagem, é que estou com fusos horários completamente diferentes. A fazer a viagem, chego ao sítio onde vou dormir, ainda tenho que me ligar ao computador, a atualizar uma série de coisas, durmo pouco, pronto, e perco-me um bocado. E eu cada vez mais me quero especializar em destinos que eu gosto e fazê-los 2 vezes por ano e fazer viagens personalizadas que cada vez me acontecem mais. Que é grupos, pessoas que já viajaram contigo, que gostam que tu sejas líder deles, então juntam um grupo e dizem, Rafael, este ano vamos para não sei onde, vamos. E fazer grupos é que te dizem o destino e tu organizas para nós já temos isto há muito tempo. As pessoas escolhem um destino, juntam um grupo, vamos para ali. Esta pessoa nunca foi a esse país. Vamos, porque nós acreditamos nele. Então temos muito isto. Eu fui para o Oman agora com um grupo de viajantes, eu nunca tinha ido ao Oman. E foste gerir a viagem deles? E fui com eles como líder, eles, pronto, uma vez da Landscape, e pronto, e fui com eles descobrir o Oman com eles. Porque eles acreditaram em mim. É tudo em louco. Sim. Ou seja, eu levo uma coisa... Está tudo marcado, claro, mas eu não conheço o país. A estrutura toda, não conheço aquele local. Não sei o que é que está depois daquela curva, mas eu vou descobrir. E, portanto, eu quero cada vez mais ter isto. Focar-me em pessoas que querem viajar comigo. E vamos viajar, trabalhar muito com escolas, que também é um público que me interessa muito. Eu gosto muito de trabalhar com adolescentes. E fazemos algumas viagens de escolas, viagens culturais, não é Benidorm. Exato, não é a Loura del Mar. Muito focados em temas, a religião, ou a Segunda Guerra Mundial, ou a Guerra Fria. Fazemos muito isto também. Estamos neste momento em Bucareste com uma escola, portanto, uma escola das Caldas da Rainha, e portanto também quero ter tempo para isto, porque os adolescentes é um público que eu gosto muito de trabalhar, porque aquele... ou vai para aqui ou vai para lá e tu estás ali naquele meio que podes abrir-te de certa maneira e eles dizem assim, nunca tinha pensado nisto, e mudam a visão deles das coisas, e eu acho que eles são completamente desmotivados, a maior parte deles hoje em dia, para tudo, não é? Porque não encontram fuga e estão um bocado colados, esta vida é uma seca. Então o levá-los a Istambul, por exemplo, é uma cena incrível, não é? É tipo, uau, não é? Nunca tinha... Exatamente.
E pronto, isso dá-me imenso gozo. E depois nunca és professor e nunca és aluno, Exato, estás ali no meio termo. És o professor cool, pronto. Exatamente, tem a linguagem deles, que não está ali a criticar nada, e pronto, e isso é muito interessante para mim. E portanto, eu reduzo cada vez mais, porque quero fazer as viagens que quero fazer, porque tenho cada vez mais pessoas a fazer viagens e meto-os a fazer as viagens que eu fazia, porque temos outros projetos e eu preciso gerir a empresa, e porque tenho filhos, que para mim é a coisa mais importante, não é? Claro. Isto é um lugar e também comum. queres acompanhá-los, E quero não é? acompanhá-los, porque quando eles são muito pequeninos, eles não sabem onde é que tu estás, mas agora já notam a Agora já diferença e começam dói. a perguntar, Dói. exato. É aquela cena, tu queres partir, mas queres ficar, mas queres partir. Então estás sempre ali numa coisa um bocado bipolar, mas realmente, e quero viajar muito com eles. Pronto, já Claro. temos viajado muito também juntos. Depois tu iniciaste, ou seja, eles começaram a viajar muito, muito cedo. Sim, o Sebastião com 4 meses fez uma viagem de bicicleta comigo em França. Portanto, ele nem sabe onde é que esteve, No não é? carrinho. Num trolley, sim. Exato, Portanto, eu gosto de arriscar também nesta coisa de, vamos ver como é que funciona. exato. Sim, pronto, ele não se lembra, não é? Estar lá ou estar em Lisboa, estar em Porto é a mesma noutro coisa. sítio. Mas para mim, enquanto cuidador, é bom porque me vai desafiar a mim, lá está. A cena Claro. de vou aprender uma coisa nova, eu imagino que vai ser assim e ele mostra-me que não vai ser. Ok, vamos aprender com ele. E isso a mim dá-me imenso gozo. Boa. Mesmo imenso gozo. Mas isso também é interessante, ou seja, até para partilhares também com os teus clientes, que às vezes as pessoas têm esse preconceito de que não é possível viajar com crianças tão pequeninas, ou não é possível fazer isto, não é possível fazer aquilo. Isso também, a tua experiência prova que é possível. É possível se tu não quiseres fazer a tua viagem. Se tu fores Pois. para lá dizer eu vou fazer a viagem das minhas crias, isso é possível. Agora quando diz assim, agora vou visitar este museu, Exato, aquele, com vai aqueles dar tudo planos errado. todos. Exato. Portanto, tem que ser no tempo dele, com as visões deles, com os olhos deles, e tu vais. Pá, não visitas 90% do que tinhas pensado. Deixa Exato, não há fluir. problema. Mas a viagem acontece na mesma. Boa, essa capacidade, essa flexibilidade. Não, não consegues fazer de outra maneira. Esquece. Não Exato. consegues mesmo fazer de outra Fazer de maneira. outra forma. Então, das inúmeras viagens que fizeste, consegues descrever a experiência que para ti foi mais marcante até ao dia de hoje? Então, as minhas experiências, eu sou muito ligado à religião e não sou religioso. Pronto. O que me motiva a viajar neste momento, e por isso é que eu viajo muito para o Médio Oriente, é a religião. Ok. Eu não sou muçulmano, não sou católico, não sou cristão, não sou nada disso. Interesso muito por religião muçulmana, para perceber um bocadinho, porque eu acho que os cristãos, o cristão da Austrália, dos Estados Unidos e de Portugal, são muito iguais, mas o muçulmano da Indonésia, de Marrocos e da Jordânia são radicalmente diferentes na sua maneira de estar, porque é a cultura que mexe, e a nossa cultura ocidental é toda muito igual e a deles muda muito, e portanto é a cultura que mexe com a religião e não ao contrário, e portanto isso motiva muito perceber a religião primeiro, porque nós temos medo deles todos sem os conhecer, e gosto de perceber a cultura associada à religião, portanto isto é o que me motiva. E todas as minhas melhores experiências de vida estão associadas a momentos religiosos, curiosamente. Pronto, e eu poderia estar aqui a falar de 1000 momentos religiosos, mas há um momento que eu passei por acaso com uma comunidade cristã na Síria, na altura que fiz a segunda viagem, em que fui a esse mosteiro, mosteiro de... já estou a dizer o nome, um mosteiro cristão católico, que são raros na Síria, ter com uma freira, porque sabia que uma freira portuguesa vivia nesse mosteiro. Ok. Sim. E eu fui a esse mosteiro, pá, e a experiência à noite nesse mosteiro foi tipo inacreditável, porque eles convidaram-nos para ir à missa das 7 horas e nós, claramente, como experiência, queríamos ir. Então aquilo era um buraco metido assim numa parede, assim, um buraco assim metido para dentro, tipo caverna quase, dentro do mosteiro. Cabíamos para aí 30 lá dentro, eles eram-nos uma velinha pequenina, ele veio a câmara de filmar na altura, pá, e aquilo começou na altura com eles a rezar, e depois falavam árabe, eu não percebia nada, pá, e aquilo começou a entrar num transe assim enorme, e às tantas eles começaram a gritar aleluia, outros no chão a dizer palavras em árabe, as mulheres com aquela língua que elas fazem, pá, e aquilo começou a encher, e o padre a falar por cima, pá, e aquilo é tipo... E eu estava ali, aquela coisa que já parece que estás debaixo de água e nem consegues respirar, e às tantas eu começo a ir por meio das pessoas e neste momento o padre salta do pequeno altar que tinha e dá as mãos às crianças e começa a fazer uma roda. Eram crianças libanesas e crianças sírias. Uma roda a dançar assim à frente, toda a gente a cantar, uns joelhos, outros com a Bíblia. Pá, e aquilo era tanto para mim que eu estava a filmar, assim, imagina eu com uma velinha na mão, com a câmara do outro, a filmar, e às tantas há uma senhora que me põe as mãos nas costas e me diz assim, olha, se tu quiseres podes chorar. Bem, eu chorei, estive a chorar para aí durante 20 minutos, mas eu a chorar assim com a velinha na mão, pá, porque aquilo era tão forte, tão forte. Não, era inacreditável. E eu disso tive muito, em sinagogas, em mesquitas,
Pá, é o sítio onde, quando eu estou sozinho, também com grupos, mas os grupos às vezes não têm tanto tempo mental para perder nisto. O sítio onde eu faço a minha fuga em viagem vou para dentro de um espaço religioso e estou basicamente ali a estar, a absorver. Porque é ali que eu percebo a essência das pessoas muitas vezes. Tu na rua és um ser comum. Exato. Tu ali, pá, tu tens a tua fé, tu choras, tu rezas, tu aprecias. É um momento diferente. Eu gosto de estar ali sentado no meu canto e a apreciar. E é um momento que também me deixa mais calmo. Portanto, é esta coisa que me faz muito viajar. É a religião, mais no Médio Oriente, porque tem uma mistura de religiões enorme. Não é? As pessoas associam só que são só islâmicos, não. Exato, a religião cristã nasceu ali, o judaísmo nasceu ali, o islamismo nasceu ali, é o berço das religiões do mundo. Portanto, tens uma mistura ali e de religiões que nós nem fazemos a mínima ideia. Claro. E, portanto, as maiores realmente experiências que eu tenho em viagem são em comunidades religiosas, o que é curioso porque eu não sou nada religioso. Muito interessante, sim. Mesmo. Durante o Covid, tu e a tua namorada fizeram uma viagem em Portugal por 8 aldeias de bicicleta, cerca de 300 km durante 6 dias. Tu tens planos nessa expansão da Landscape também de integrar algum itinerário em Portugal na oferta da empresa ou não? É assim, o nosso foco não é Portugal. Nós temos viagens aos Açores, já tivemos viagem à Madeira na altura do Covid. Porque não podiam, exato. Não é Portugal. E não é Portugal no sentido em que eu acho que já há muitas empresas a trabalhar em Portugal. E também não é o nosso foco, pronto. Basicamente teríamos que chegar a acordos com ou hostels ou hotéis cá para nos trazer os viajantes, ou no exterior onde a publicidade é muito mais cara e nós teríamos que chegar mais longe, ou parcerias. Não é muito o nosso foco para já, não é essa a intenção. O que nós estamos a começar a fazer agora é fazer viagem em Portugal, mas através de empresas do exterior que nos contactam, Islândia, Holanda, para fazer team buildings em Portugal, que já fizemos alguns. Muito cena de trekking, natureza, tudo empresas ITs, essas coisas sempre ligadas ao computador, e às tantas mandamos para o meio do Jerez e uau, o que é isto, não é? E de fixas, portanto, pessoas com quem nós trabalhamos nos outros sítios do mundo, que nos dizem assim, olha, eu tenho um grupo que está interessado, vocês organizam, e nesse sentido, disponibilizar no nosso site, não temos. Mas já fizemos uma ou outra, mas não é o nosso foco, nem estamos a pensar ser o nosso foco nos próximos, se calhar, 5 ou 6 anos. Não é isso? Só se fosse uma coisa radicalmente diferente. Nós temos outros focos, que eu também não posso revelar, para fazer em Portugal, e sim, usar o território português como base desses focos, mas não no termo de viagem. Sim, mas não no termo de viagem. Não é para já o nosso... Pronto, nem muita Europa, nem muita Europa. Só se for numa vertente de trekking ou de viagens escapadinhas. Portanto, não temos muitas viagens. Temos 5, 6 destinos na Europa. O Expresso do Oriente, porque é uma rota mítica, não é? Claro. Temos escapadinhas, Cracóvia, Nápoles, Istambul, temos uma viagem de trekking à Islândia, outra às Lofoten na Noruega, mas são coisas muito específicas que vão buscar nichos. Como viagem cultural não temos, pronto. Não é o nosso foco, basicamente. Porque também, imagina, seriam sempre mais clientes estrangeiros que seriam o target dessas viagens. Exatamente. O português não iria provavelmente se calhar querer quer explorar outra coisa, não é? Lá o português fora. Não vai sequer a Berlim com um líder. Diz assim, compra o Lonely Planet. Ou seja, se quiser ter a viagem a Berlim, eu tenho que ter uma viagem a Berlim que eles não consigam encontrar de outra maneira. Não é? Nós temos, por exemplo, se me permites, essa vertente em Nova Iorque. Tu podes ir a Nova Iorque. Eu ia falar disso. Há 1000 sítios em Nova Iorque que podes visitar. E a nossa vertente, e o nome da nossa viagem é Nova Iorque, 8 milhões de histórias. E é focado na imigração que construiu Nova Iorque. Ou seja, nós vamos explorar quem foram os imigrantes que vieram para aqui, que têm as suas comunidades, os seus idiomas, as suas etnias, a sua gastronomia dentro de Nova Iorque. E foram estas, porque Nova Iorque não existia. Sim. Ou seja, os holandeses chegaram lá, quando haviam lá meio dúzia de índios, não é? E portanto... E esta transformação, quem é que chegou primeiro? Onde é que eles hoje em dia também estão? Vamos visitar isto. Em vez de irmos a um sítio que vamos ver 2 dias de highlights, vamos visitar as comunidades, vamos comer com as comunidades. E, portanto, a nossa viagem focou-se na imigração em Nova Iorque. Também porque a nossa líder é uma ativista a nível da imigração e dos direitos humanos e da sexualidade, do género. E, portanto, também nos focamos mais nisso. Também tem a ver com uma viagem de autor, não é? Claro. Pronto. Eu, na altura, quando estava a preparar a entrevista, um dos destinos novos que começou a ver, não havia da altura em que eu vos conheci, foi precisamente esse. Eu assim, Nova Iorque, ok, deixa-me ler. Fui ler e li a descrição, ou seja, li a bio da vossa líder, e eu já estive em Nova Iorque pessoalmente 3 ou 4 vezes. Sim, uau,
eu ia fazer isto, porque é diferente, Sim. mostra-te uma perspectiva que é essa, tipo, Sim. podes ir por ti, obviamente vais passar naqueles bairros, eventualmente, naqueles sítios, naqueles pontos, mas não com aquele foco, Claro. e então achei Nós já mesmo muito tivemos interessante. essa viagem antes do Covid, mas depois nunca a fizemos. Ok. E antes do Covid nós tínhamos um líder, que é músico, que é o André Neves, mais conhecido pelo Maze, e ele, a viagem que ele fez, ou que ele desenhou, foi focado no street art e na música. Ok. Porque ele é músico. Levava a gospel, levava rock, levava, lá sei, hip hop, visitava cenas de street art, porque é mais a parte dele, não A é? onda dele. Ou seja, tu dentro de Nova Iorque consegues construir 100 Fazer viagens completamente vários diferentes. itinerários, claro. Pronto, depois já pensámos numa vertente mais gastronomia, até que Ok. chegámos a esta parte mais da imigração, pronto, e é a viagem que propomos neste momento. Muito interessante. Já sei que tens aí alguns projetos que não podes partilhar, mas pronto, dentro daquilo que podes partilhar, quais é que são os principais objetivos agora da Landscape, falando nos próximos anos? Então, os próximos anos nós abrimos agora um espaço, que é um espaço, não sei se posso falar disso. Podes, sim. Está tudo integrado aqui nas perguntas. Que sim. chamamos Lugar Landscape. Uhum. E o Lugar Landscape é um espaço virado para a comunidade, que é o nosso escritório, mas também é a nossa casa, porque é preparado como se fosse um apartamento. Portanto, era um antigo restaurante que nós transformámos num apartamento. Tem um quarto, tem uma sala cá em baixo, tem casa de banho completa, tem cozinha. As pessoas podem ficar lá dentro. Tem um espaço de coworking, que agora começámos a abrir na sexta-feira, gratuito, aberto à comunidade, onde as pessoas podem trabalhar. Tem uma biblioteca de viagens, tem uma livraria com livros que nós vendemos de viagens, tem um espaço onde as pessoas possam tomar café, chá, portanto, uma cozinha à disponibilidade, e tem o nosso escritório e a nossa sala de reuniões. Ok. Portanto, aquilo é tipo um mezanino, nós trabalhamos na parte de cima e as pessoas estão cá em baixo. E além disso, nós fazemos eventos. Portanto, e eu digo que é virado para a comunidade porque a porta está sempre aberta, as pessoas chegam, sentam-se, trabalham, vão beber um café, vão beber um chá, podem sair sem dizer o nome, que para nós está tudo bem. Portanto, e nós queremos que as pessoas também apresentem projetos para serem desenvolvidos, apoiados logisticamente ou com dinheiro à Landscape. Portanto, o lugar Landscape é um lugar de todos, é um lugar que nós queremos como inclusivo, é um lugar que nós queremos como tolerante dentro das ideias que nós achamos que também sejam tolerantes e não dentro da intolerância. Claro. Pronto, porque eu defendo que não podemos ser tolerantes com quem é intolerante. E, portanto, é um lugar onde cabe toda a gente com as suas ideias, onde cabem animais domésticos, onde quem quiser ir lá dormir, pode ir lá dormir que nós temos um quarto. Portanto, queríamos que aquilo fosse a nossa casa. Ok. E isto é um projeto que nós queremos desenvolver, também demora a chegar à sociedade, demora a chegar às pessoas conhecerem-nos, perceber um bocadinho qual é o nosso conceito. Acontece muitas pessoas olharem cá de fora a ver o que aquilo é e nós perguntamos, quer entrar? Não, era só espreitar. Mas não chegam a perceber o que é. E, portanto, por isso é que nós agora estamos a tentar tirar o lugar do lugar, para chegar às escolas, para chegar a parcerias com câmaras, com a Junta, com outras associações, para haver ali um trabalho entre todos, que todos beneficiam, pronto. Claro. Isto é um projeto. Outro projeto, que eu acho que já pode andar para a frente, aliás, eu falei disso logo porque a Karina até me perguntou, um projeto que tu queiras fazer no futuro. E eu disse, se calhar abrir um espaço, um café ou um bar para estar mais calmo. Fui irónico, porque num café e num bar tu nunca estás mais calmo, estás mais estressado ainda. Mas isso é um dos sonhos que eu tenho mais antigos também, é ter um espaço de café, onde eu possa ser uma ideia diferenciadora. Acho que toda a gente pensa nisto quando abre um café, mas depois cai nas cadeiras delta de plástico, não é? Portanto, ser um espaço onde as pessoas também possam estar, trabalhar, ter um jardim, que na minha cidade não há nenhum. Okay. A Carolina, que é a minha companheira, está muito ligada também à parte da nutrição, são vegetarianos, portanto também é uma coisa, um conceito diferente, não se assumindo como vegetarianismo, porque há muito preconceito em relação a isto ainda, mas assumir-se como um healthy cenas, claro. Pronto. E eu gostava muito desde o início, e por isso é que parte a parte do relaxe, tenho muita ideia de ter tipo uma pensão. Não é agora que eu vou ter, mas aquela pensão à moda antiga, onde tu chegas, tens um lugar comum, toda a gente se encontra ao fim do dia, conversa, está com o cobertorzinho, aquela coisa a avô, sem ser avô. Exato. E eu tenho muito esta coisa de ter 5 ou 6 quartos, onde tu vais lá, cozinhas para as pessoas, e eu gostava de ter mesmo uma coisa dessas. Isto pode ser um dos próximos projetos, não se calhar nos próximos 3, 4 anos, mas daqui para a frente, quando eu estiver mais calmo. Eu tenho 47 anos e estou sempre a dizer na Landscape, eu vou-me reformar aos 50, atenção pessoal. Portanto, venho aqui mandar o meu habitat, receber o meu salário e depois reformo. Ninguém me chateia a partir daí. E portanto é mesmo Estás mesmo a preparar Não, esse é caminho. esta a ambição que eu tenho. Exato. Aos 50 anos, ninguém me chateia. Okay? Eu vou fazer aquilo, vou-me levantar a partir das 9h30. Portanto, ninguém me chateia. E portanto é esta... E depois temos projetos, ambicionamos chegar a projetos de formação, a projetos, lá sei, de coisas de festivais, se calhar,
Pronto, mas isto são coisas de tudo. Nós, no teatro nós temos uma coisa que se chama meter tudo para o saco ou sujar o palco e depois está alguém cá fora que vai limpando. Ok, isto mete e vamos aproveitar isto. E eu gosto de ter estas ideias todas para dentro do saco. Gosto de ir a festivais com a equipa, como fomos agora a um festival de viagem, e no fim dizer, pessoal, o que é que vocês tiraram daí? Apresentem-me uma ideia que vocês... E as pessoas metem tudo para um saco e eu, ok, esta ideia é interessante. Porque também nasce daí, porque tu não és o rei da verdade, não é? E o rei das ideias todas. E, portanto, é interessante que te aparecem coisas, olha, nunca tinha pensado nisto, ok, vamos apostar nesta ideia. E, portanto, às vezes, projetos pequeninos que podem estar em grande, que tu, se calhar, agora não estás a pensar neles, mas daqui a um ano eles já podem estar... Sentido, claro. Pronto. E acho que passa muito por aí, pelo trabalhar mais a comunidade do que propriamente trabalhar a empresa. Isso outras pessoas vão trabalhar. Okay. Portanto, passa muito por aí, sim. Muito bem. E todas estas vertentes que já começaste a desenvolver e a explorar, ou seja, fazem tudo com fundos vossos? Ou trabalham em parcerias também com câmaras e com outras entidades? Tudo nosso. Tudo vosso? Para já, tudo nosso, sim. Tudo nosso, até porque nós não queremos estar muito ligados a uma coisa muito política. Eu venho de uma cidade pequena, que é uma cidade muito pobre culturalmente, tem a ver com a história toda para trás, ligada ao mar, pessoas muito pobres, cada um luta por si, as associações ainda são todas muito assim, eu tenho a minha, tu tens a tua, não se ligam muito, é muito difícil trabalhar em comunidade, em associação, ou seja, é uma associação que não trabalha em associação, não é? Portanto é muito difícil. Qual foi a pergunta que me fizeste? Era a nível dos fundos, ou seja, exatamente. Se é tudo próprio... E eu, quando me ligo a uma câmara ou uma junta, eu gosto muito de limitar logo. Okay. Nós temos o nosso trabalho, temos o nosso dinheiro, conseguimos, mas se vocês nos quiserem ajudar, tudo bem. Porque eu sou uma pessoa assumidamente mais ligada à esquerda e às tantas entra uma câmara ali que seja mais ligada à direita e já... Porque por acaso até é. E eu dou-me bem com todos eles e não há... Porque há esta diferença. Claro. Atenção, eu sou apartidário, não tenho aqui cor nenhuma e quero manter-me assim. A desenvolver. Ou seja, no momento em que eles te começam a apoiar, e eu não estou a dizer que nós não vamos buscar apoio logístico, não é isso, mas no momento em que há uma mão política por trás, cola-te muito à cor. Exato. E cola-te muito... Agora você já tem que fazer assim, não, eu quero ser independente. Claro. Eu não preciso de vocês para fazer isso. Se me quiserem ajudar tudo bem. Melhor. Se não quiserem, nós fazemos na mesma. Portanto, e este discurso é muito aberto mesmo. Aliás, na apresentação tivemos lá pessoas, o Presidente da Câmara e o Vereador da Cultura, e eu assumi isto muito. Não precisamos de... Mas estamos aqui para trabalhar em conjunto. Claro. E se quiserem, estaremos aqui, de braços abertos, para trabalhar em conjunto. Com as cores todas, com as pessoas todas. Claro. Portanto, não temos esta ligação muito a entidades porque queremos ser independentes. Começam vocês com a ideia e depois, se quiserem associar. E felizmente temos viabilidade económica e liberdade ainda para fazer as coisas, não é? Claro. E portanto é muito esta coisa, não, vamos fazer. Se as pessoas depois quiserem juntar, o projeto já está feito e já estava feito antes. Claro. Não foi por causa destas pessoas que isto apareceu. Pronto, e é muito nesta base que nós queremos trabalhar de independência. Exato. Então, enquanto CEO, qual é que é o melhor conselho, e dada a tua experiência, que tu podes dar a outros jovens que queiram tornar-se empreendedores, ou mesmo alguém que queira progredir na sua carreira? Eu não tenho grandes coisas para dizer, até porque eu não tenho a base de gestão, que vai explicar, arrisca. Eu acho que, não dando aqui uma de coaching, de tentar, e agora toda a gente tem que tentar, eu acho que é preciso algumas coisas para as coisas te correrem bem. Não é só sorte. Há muito aquele paleio de tu tens de tentar. Eu às vezes tento durante não sei quantos anos e aquilo não dá. Às vezes tens que estar no sítio certo, com a pessoa certa, à hora certa, para aquilo correr bem. E eu acho que muitas vezes as pessoas têm sorte. E eu tenho tido sorte. Sou privilegiado nisso, tenho tido sorte, arrisco muito, e eu tenho noção disso, e também o mérito acho que é preciso ser dado às pessoas. Claro. E não há que ter vergonha, preconceito em relação a isso. É arriscar. Há momentos em que eu errei e perdi dinheiro, há outros em que eu ganhei muito dinheiro, não interessa. E as coisas correram melhor, mas acho que, e eu falo muito para escolas, falo muito para escolas, dou muitas palestras de escolas, é assim, não liguem a 90% daquilo que os vossos professores dizem e os vossos pais dizem. Porque a maior parte das pessoas e pais, às vezes são pessoas frustradas que nunca conseguiram, frustradas não é no sentido de, vocês são... Claro. Mas que nunca foram para a frente com os seus sonhos e acabam por ter tantos medos que acabam por castrar. Eu vou-te contar uma coisa, Neuza. Eu estive numa palestra, numa escola nos Açores, em que eu fiz a apresentação toda, naquela de incentivar, e tive uma professora que me disse assim, Rafael, exatamente a pergunta que me fizeste, se algum destes miúdos quiser fazer, e virou-se para os alunos que estavam ao lado, eram para José, e disse assim, estes não, que estes nunca vão dar em nada, mas para esta sala aqui, e eu fiquei chocado com aquilo. Assim? Como é que um professor castra logo, porquê é que não vão dar em nada? Se calhar aqueles que não vão dar em nada, se der o mínimo, eles vão... Porque nós...
olhamos muito para a nota e não para o esforço. E às vezes, se nós dermos oportunidade ao esforço, e as notas deveriam ser dadas pelo esforço que se faz e não pelo que se sabe, porque se sabe pode ser decorado e tu não percebes nada do que fazes. E eu já conheci muita gente muito esforçada que não é um excelente aluno, mas que chega mesmo muito longe. Percebes? Exato. Portanto, eu acho que não é nota que te deveria levar lá acima. E tu, se fores ouvir o que os teus pais têm para dizer e o que os teus professores e os adultos têm para dizer, a maior parte é tipo bullshit. Percebes? É tipo, sim, ou ficas muito inclinado a seguir aquela linha daqueles conselhos e não podes... pensas assim, e mais uma vez eu sigo a coisa dos filhos. Eu tenho porque isso eu também aprendo muito agora com esta parte da gestão, que é, eu tenho muita coisa de, os meus filhos andam como quiserem, dou-lhes liberdade e têm uma escola brutal, respeitosa, andam no meio das vacas e eu crio uma coisa para eles assim, ok? Não tenho um paleio para eles de género, não tenho um paleio para eles de faz assim ou faz aquele outro, porque estou-lhes a cortar a criatividade. E outro dia estava num parque infantil e havia um miúdo com 5... O meu filho mais velho tem 3 anos, já sobe a todo lado, anda descalço, os pais, ai, não andes descalço, que te cortas. Espetas, tu vais aprender contigo, não é? Uma miúda, pai, com 5 ou 6 anos, que a avó estava cá fora e ela tentou subir ao escorrega mais alto e a avó dizia assim, isso é muito alto, tu tens medo, tu não consegues, não sei o quê. E a miúda chegou lá acima e aquilo já me estava a meter tanta impressão que eu cheguei à beira do escorrega e disse assim, Laura, queres descer? Eu tenho aqui a minha mão, se escorregares a mais, eu meto a mão à frente e não tens de escorregar. E a miúda foi. E quando escorregou, disse assim, vó, eu gosto disto. E a avó, o comentário foi, até agora tinha medo e agora já não tem medo. Não, foi a avó que disse que ela tinha medo. Ou seja, está toda a gente a gastar, tu não consegues, tu tens medo, tu não consegues. Mas porquê é que não consegue? E é isto que nós crescemos com este paleio. Tu não consegues, tu não vais conseguir, tu vais cair, tu vais te magoar, tu não fales, cuidado com isto, cuidado com aquilo. Deixa as pessoas... Porque se as pessoas forem donos das suas responsabilidades, e eu estou a falar mesmo de crianças, de 1 ano e meio, 2 anos, eu não ando na rua com os meus filhos de mão dada. Eles sabem onde é que para o passeio, onde é que começa a estrada. Não lhes ponho a mão, porque os ensinei que ali não se passa. E eles vão... E as pessoas dizem, que eles são pequenos, vão fugir. Não fogem, eles não vão para a estrada. A minha filha mais nova tem 1 ano e meio e ela não vai para a estrada. Portanto, porque eles aprenderam. Ou seja, mas deixar que eles vão à estrada e eu digo, não vamos aqui. Ou seja, também há aqui uma orientação, não é? Claro. E é esta orientação que mais do que um ensinamento, é uma orientação que nós temos de dar. É explicar porque é que não acontecem as coisas. E muitas vezes falta-nos isto nas escolas, que é, nós em vez de estarmos a explicar o que é que podem fazer, estamos a explicar o que é que não devem fazer e o que é que devem fazer para atingir aquele... Relaxem, deixem os miúdos expor a sua criatividade, serem criativos. A pessoa que não é boa nisto, é boa naquilo. Noutra coisa, exatamente, claro. E acho que parte muito também do nosso método escolar. Está tudo muito errado, é tudo muito focado no máximo, na nota máxima. Deixem os miúdos serem aquilo que são. Mas depois é muito difícil tu teres estes miúdos a sair daqui com foco no máximo e às tantas o que é que estás a criar? Estás a criar pessoas frustradas. Quando não atingem aquele máximo, não é? É o que eu digo à minha mãe. Ela diz assim, se não fizeres... não foste bonito, não fizeste isto. Mas espera aí, no dia em que ele fizer mal, ou foste bonito que fizeste isso, mas no dia que ele não fizer, deixa de ser bonito, não. Exato. Então não é o ele ser bonito, é o que ele está a fazer que não é bonito, é que é feio. Claro. E lá está, é o que tu fazes e o que tu tentas, pode correr mal, tu és sempre bom. E esta ideia de tu és mau... aprendizagens, não é? Exatamente, tu és mau se não conseguires concretizar. Não, tu és bom. Podes não conseguir concretizar da melhor maneira, mas vais tentar daquela. Claro. E o que tu fazes é que pode correr menos bem. Mas tu és sempre bom, és sempre boa. E esta perspectiva ajuda-te, enquanto pessoa, a acreditar em ti. Porque quando tu chegas aqui, e a minha mãe sempre teve este tipo de discurso comigo, mas o meu pai não, foi muito mais, o que é que vai acontecer? Ainda hoje é assim, não é? É aquela coisa de, a minha mãe, eu se me disser assim, mãe, olha, vou-me atirar do 6º andar, ela diz assim, pronto, é nisso que tu acreditas, percebes? Tu tens que aprender contigo próprio. E isto é muito bom porque não te castra. E não te castrando, tu também não tens tanto medo. E não tendo tanto medo, também estás mais de peito aberto. Podes errar, não há problema, vamos. Mas exatamente. As probabilidades de teres, se calhar, sucesso também são maiores. Exato. E não vives frustrado. Claro. Não é? Porque arranjas sempre uma maneira de dar a volta. Sim. E acho que isto é muito importante. Quando tu passas esta coisa a pessoas que querem empreender, e eu de longe me intitular como um empreendedor de modelo, não é? Mas quando passas esta mensagem a uma pessoa que queira seguir algo, às vezes vamos fazer. Vamos ver no que é que dá. Não vamos tentar fazer, vamos fazer.
Se não correr bem, vais fazer de outra Outro maneira. Se não vais plano. fazer, até que se calhar chegas passado 5 anos e diz assim, não é esta a melhor ideia, então tenta outra ideia. Pronto, mas é fazer. E Claro. buscar pessoas que Que também ajudam. estejam e que te ajudem e que tenham a mesma linguagem que tu. Isso é muito importante, também tu tens a melhor equipa para trabalhar contigo. Nós não estamos muito viradas para nós e eu vou fazer e depois esqueço que eu preciso de pessoas para fazer Também para acontecer. alimentar. Exatamente, Exato. porque eu percebo de uma coisa, mas não percebo desta. Então vamos juntar esta pessoa, vamos juntar esta. E todos em equipa acabamos por construir uma coisa porque todos percebem tudo. E pronto, e acho que isto é a melhor mensagem que façam. Exato. Não olhem para trás. É uma boa mensagem. Pelo menos tem dado frutos. Falei muito para Exato. dizer pouco. Não, falaste o que é necessário ser falado. Olha, e agora, exclusivamente porque o tema das viagens é muito interessante, as pessoas têm imensa curiosidade e gostam de saber aqueles faits-divers sobre as viagens, eu vou-te fazer 5 perguntas muito rápidas, também de resposta rápida, e tens de responder a todas, está bem? Rapidamente. Rapidamente, pronto. Não te podes esquivar aqui nenhuma. Então, qual vai ser o próximo destino a ser lançado pela Landscape? Em termos de datas, Patagónia. Não, o próximo novo destino. Não temos anunciado. Ah, não tens? Não. Ok. Patagónia. Ok, pronto, então Sim. Patagónia, certo. Qual é a viagem que não queres de todo repetir para ti, Rafael? Não tenho nenhuma viagem, muito sinceramente. Não há nenhum país nem nenhum sítio que eu dissesse não gostava de lá voltar. Não tenho nenhum local. Não me lembro nada de dizer mente assim, aberta nunca mais. para voltar. Sim, não tenho. Ok. Tirando Portugal e o Irão, porque eu sei que és muito fã do Irão, se não pudesses viajar mais e tivesses literalmente de aparcar num sítio, onde é que seria? Ok, eu vou-te responder com 2 países então. Ok. Se quisesse viver confortavelmente, sem ser no Irão e em Portugal, confortavelmente, onde tivesse tudo aquilo que eu precisasse, com a liberdade que muito possivelmente, neste momento, daqueles países que eu conheço, o Oman. Ok. Se eu tivesse de escolher um destino onde passar muito tempo porque me excita enquanto país, e eu já lá passei mais de 2 anos da minha vida, a Índia, sem dúvida. Ok. É aquele país onde eu me sinto em casa porque é o caos, e eu gosto disso. Muito bem. O que é que não pode mesmo faltar numa viagem? O que é que não pode mesmo faltar numa viagem? Pergunta difícil. O que é que não pode mesmo faltar numa viagem? Acho que não pode faltar numa viagem, e eu não estou a ir para um objeto, o que me leva a uma viagem é a história. Ok. Só. É o que me faz ir descobrir uma viagem. É a história e a religião mas sobretudo a história desse país, porque eu sou apaixonado por história, e eu vou àquele sítio porque quero perceber da história. O que me levou ao Oman foi a história portuguesa. Ok. Nós tivemos 150 anos no Oman, portanto há muita cultura portuguesa e muita monumentos e património português no Oman, Inspiração. e foi isso que me levou ao Oman. E depois perceber um bocadinho o que é que eles são e o que é que eles entendem da história portuguesa. É a história que me leva a um país, sim. Ok. E qual é que é o maior mito relacionado com viagens? Olha, o maior mito é que viajar é perigoso. É um autor que eu não gosto, assumidamente, que é o Paulo Coelho, mas ele tem uma frase muito engraçada, que é assim: se tu achas que viajar é perigoso, então experimenta a rotina. E é engraçado isto, porque as pessoas têm sempre, é perigoso. A maior parte dos países do mundo, há um viajante que diz isto, a maior parte dos países do mundo, os países onde tu não foste, tens sempre uma ideia errada sobre esse país, excluindo o Dubai, ok? Que tu sabes o que é que vais encontrar. Mas as pessoas acham sempre que é perigoso e para todo lado. E o Irão é o sítio mais seguro onde eu estive até hoje, mais seguro do que o Ovar, e as pessoas acham que aquilo é perigoso. Portanto, eu acho que viajar te mostra 2 coisas ao longo da conversa, que é, te mostra que aquele destino não é como tu pensavas, te dá uma visão de prioridade, o que é que tu deves priorizar na tua vida, e o que é essencial à tua vida, com o que é que os outros conseguem viver, que tu cá dizes assim, se calhar consigo viver sem isto, e vivo feliz na mesma. E acho que esta aprendizagem, se tu não trouxeres isto de viagem, então trouxeste muito pouco. Exato. Muito bem. Então, olha, Rafael, mais uma vez agradeço a tua disponibilidade por teres vindo aqui partilhar um bocadinho da tua jornada e da tua visão e experiências enquanto empreendedor. Agradecemos o teu tempo. Para saberem mais sobre o Rafael e a Landscape, podem aceder aos links na descrição do vídeo e também vos peço para ficarem atentos aos próximos lançamentos do Growing Clever Talks, onde conheceremos mais pessoas inspiradoras para partilhar os seus percursos profissionais. Obrigada.